Olá pessoal, tudo bem? De volta com você que se liga aqui no LAC Concursos para a gente continuar, para a gente dar prosseguimento ao nosso curso de História de Mato Grosso com vistas a este concurso que você vai ser um vitorioso. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre os presidentes de província e suas principais realizações aqui em Mato Grosso. Ou seja, vamos falar sobre os principais governantes de Mato Grosso ao longo do século XIX, quando eles eram conhecidos como presidentes de província. No século XIX, Mato Grosso tinha essa denominação. Província. E quem governava as províncias eram os presidentes de província, evidentemente. Então a gente vai apresentar um resumo com as principais realizações desses presidentes de província em Mato Grosso. Então, pessoal, é importante você que está estudando focado para esse concurso continuar com total disciplina para buscar uma aprendizagem significativa e ficar cada vez mais competitivo nesse certame. Então não se esqueça que, como dizia o nosso célebre escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, o autor do livro O Pequeno Príncipe, olha só que frase mais emblemática e tão motivadora. Uma meta sem um plano é somente um desejo. Então qual que é a meta? A meta não é passar nesse concurso, é exatamente, a sua meta é ser servidor público, é conseguir a aprovação nesse certame, conseguir a sua tão sonhada nomeação neste concurso público. Mas não adianta só ter a meta, tem que ter uma planificação, tem que estar focado nos seus estudos. De que maneira que você vai atingir essa meta? Qual é o plano que você vai colocar em ação? Tem que ter todo o planejamento, tem que ter o seu mapa de batalha, com as aulas que você vai assistir, com os resumos que você vai fazer, com os seus mapas conceituais, com a bateria de questões que você vai fazer as resoluções. Tudo isso vai te ajudar a concretizar o seu sonho. Tudo isso vai ajudar você a atingir a sua meta, o seu alvo, que é a sua aprovação. Para isso, precisa necessariamente se dedicar com afinco. Tem que arregaçar as mangas e buscar essas conquistas. Muito bem, pessoal. Vamos falar então sobre a história de Mato Grosso ao longo do período imperial. Quando a gente fala de período imperial, evidentemente nós estamos falando do contexto histórico que vai de 1822, data da emancipação política brasileira, até 1889, quando temos o advento da proclamação da República. Então este lapso temporal é chamado de período imperial. Vai de 1822 a 1889, portanto. O período imperial, por sua vez, ele encontra-se subdividido. Tem 3 etapas. A primeira delas é chamada de Primeiro Reinado. Corresponde ao governo de Dom Pedro I, o nosso primeiro imperador. No meio, ali na transição do primeiro para o segundo reinado, tem uma fase chamada de período regencial, ou regências. E depois vem o segundo reinado, que corresponde ao período de governo de Dom Pedro II. Então esse é o período imperial brasileiro. No que tange a Mato Grosso, pessoal, nós temos entre 1821 e 1823 uma dualidade administrativa, na medida em que Cuiabá e Vila Bela estavam em disputa política. Então nós temos aqui, olha só, Vila Bela da Santíssima Trindade, a primeira capital de Mato Grosso, e Cuiabá, a sua grande rival,
no que tange ao controle político. Então teremos uma dualidade administrativa a partir de 1821. Em 1821, a elite cuiabana deu uma rasteira no último governador de Mato Grosso do período colonial. O último capitão-general de Mato Grosso do período colonial foi Francisco de Paula Magesse de Carvalho. Ele foi destituído do poder por um golpe organizado pela elite econômica de Cuiabá, que almejava a transferência da capital, alegando como fator agravante que fazia com que os mesmos buscassem fincar a capital em Cuiabá, o aspecto da insalubridade guaporeana. Você lembra aí, na aula sobre a fundação de Vila Bela, que Rolim de Moura construiu Vila Bela às margens do rio Guaporé, numa região bastante insalubre, não é? Como assim insalubre? Numa região que fazia mal à saúde, numa região em que tinha ocorrência de doenças tropicais, dentre elas a famigerada maleita, a malária, pessoal, que inclusive causou grandes baixas demográficas na região, vitimando até mesmo 2 governadores de Mato Grosso. 2 governadores de Mato Grosso faleceram em decorrência da malária. Foram eles João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres e Manuel Carlos de Abreu Menezes. Beleza, tudo bem, eu lembro disso tudo. Lembro que o senhor falou sobre isso aí, tio Ed. Mas tem o seguinte, professor, por que acontece esse movimento aí? Gente, Cuiabá sempre foi mais populosa e podemos dizer também mais rica e mais importante do que Vila Bela. Então a gente tem o seguinte contexto, olha só, Cuiabá e Vila Bela, Cuiabá como sendo a capital de fato, que afinal de contas, os governantes, os últimos governadores do período colonial passavam mais tempo residindo em Cuiabá do que em Vila Bela. Então, Cuiabá a capital de fato e Vila Bela a capital de direito. A capital era no Vale do Guaporé, mas que na verdade os últimos governantes do período colonial, que foram lá o Doenhausen e Gravenberg, João Carlos Augusto Doenhausen e Gravenberg, olha o nome da fera, meu. E esse governador foi o que mandou construir a Santa Casa de Misericórdia em Cuiabá e também o Hospital São João dos Lázaros, um leprosário. Beleza? Esse é o penúltimo, que fazia muitas festas em Cuiabá. E o último foi Francisco de Paula Magesse de Carvalho. Essas 2 figuras aí passavam mais tempo residindo em Cuiabá do que na capital, por isso que tem essa dualidade. Cuiabá como capital de fato e Vila Bela capital de direito, até que em 1821, aproveitando-se da ausência do governador, a elite cuiabana dá um golpe e transfere a capital para Cuiabá. Mas Vila Bela tentou resistir. Então, durante esse período, que vai até 1823, nós temos uma dualidade administrativa, 2 capitais para Mato Grosso. Havia uma junta governativa em Cuiabá e uma junta governativa em Vila Bela. Então aí, 1823, o imperador Dom Pedro I vai ratificar Cuiabá como a capital de Mato Grosso. Vai seguir ali os conselhos de seu ministro José Bonifácio de Andrade Silva e vai colocar Cuiabá como a capital de fato de Mato Grosso. Posteriormente, pessoal, já em 1835, num dos primeiros atos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, nós temos então a consolidação de Cuiabá como a capital. Beleza?
Então olha só as datas. 1821 é o golpe feito pela elite cuiabana, transferindo a capital para Cuiabá. 1823 é o reconhecimento por parte do imperador Dom Pedro I. E 1835, já no período regencial, nós temos a aprovação da lei de autoria do deputado João Poupino Caldas. Lembra dele, da Rusga? Pois é, ele é o deputado que é autor do projeto de lei que consolidou Cuiabá definitivamente como a capital de Mato Grosso. Então fica atento, nós temos o início do período imperial brasileiro, aí uma certa dualidade administrativa entre Cuiabá e Vila Bela, com vitória de Cuiabá, definitivamente a capital de Mato Grosso. Então vamos lá, pessoal, recapitulando aqui. O período imperial é dividido basicamente em 3 etapas. A primeira delas é conhecida como primeiro reinado. Corresponde ao governo deste que aparece aqui na lousa. É, o romântico, né? O apaixonado Dom Pedro I. Dom Pedro I, o primeiro imperador brasileiro. Governou de 1822 até 1831, quando ocorreu a sua abdicação em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, que à época contava com apenas 5 aninhos. Não podia assumir ainda essa responsabilidade. Então o que acontece? São convocadas regências, ou seja, os políticos do parlamento brasileiro governam o país em nome do herdeiro do trono, que ainda é menor de idade. Esse período turbulento vai até 1840. 1840, amiguinhos, acontece a antecipação da maioridade do herdeiro do trono. Olha ele aqui, ó, ainda era um gurizinho, né? Tava com 14 para 15 anos de idade. O nosso bom e velho Dom Pedro II. Aconteceu o famoso golpe da maioridade, que foi a antecipação da posse do imperador Dom Pedro II, que vai dar início ao segundo reinado, que durou quase meio século. Vai de... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí? Gostou da aula do professor? Quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo, ponto a ponto do edital, para os cargos de agente de segurança e assistente administrativo? Venha para lá concursos, nós temos esse curso, você vai assistir o final dessa videoaula e muito mais. Gente, esse curso custa apenas 10 parcelas de R$30, é isso mesmo, 10 parcelas de R$30, você vai ficar super competitivo. Bacana? Vem comigo, forte abraço, tchau! Clique lá.